Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do engenheiro de alimentos. E para isso estão aqui o Gustavo Poladeira Costa, que é engenheiro de alimentos pela USP e pós-graduado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Unicamp. Trabalhou com pesquisa, gestão de produção e projetos com foco em alimentos. Foi responsável técnico pelo processamento de alimentos na Camil Alimentos. E o Rodrigo Bueno Cordeiro, que é engenheiro de alimentos também pela USP, é proprietário da Quality Performance em consultoria em microempresa, é responsável técnico legal e gestor de departamentos de qualidade da STZ Indústria e Comércio Limitada. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. E poderíamos começar com um caso, uma piada interessante a respeito da profissão. Tem alguma? Sim, eu e o Rodrigo viemos conversando sobre isso e tem uma bem interessante, na verdade, é uma forma... Todos falam que a gente, na verdade, é cozinheiro industrial. E isso não nos abala, mas a gente já está acostumado. E eu creio que isso seja a maior piada que aconteça. Não sei se o Rodrigo... A relação com que o engenheiro de alimentos ele tem que saber cozinhar, ele tem que saber ir para a cozinha e preparar um prato, né? Na verdade, é totalmente diferente a ideia do engenheiro de alimentos. Né? Ou seja, ele não é um cozinheiro? Não precisamos saber como cozinhar. Eu não sou bom cozinheiro. Você não é bom cozinheiro? Não. Também não? Eu sou. Você é bom cozinheiro por acaso? Não me considero bom, mas eu gosto de cozinhar. Mas isso não implica em você... aplicar os seus conhecimentos da faculdade só na cozinha industrial. Tem então, a parte de produção, mas não é só isso. O que faz um engenheiro, então, de alimentos? Bom, nós podemos separar em diversas áreas. Aqui são dois exemplos totalmente diferentes. O Rodrigo fica com um departamento. Eu sempre segui a veia da pesquisa e desenvolvimento desde a faculdade. De produtos alimentícios, é isso? Isso, de alimentos. Eu comecei com desenvolvimento de embalagens, porque o alimento, para ele ter uma vida de prateleira extensa, então você tem que ter embalagens específicas para aquilo. Então eu comecei nessa vertente, depois eu caminhei para testes em alimentos mesmos, o produto ele ter algum aroma, alguma especiaria, que foram alguns itens, e depois eu já parti para pesquisa e desenvolvimento. Já o Rodrigo pode... Eu trabalho na questão da área da qualidade, né? Em qualquer... setorizado dos alimentos, né, das diversas indústrias, né? Então, é uma área completamente diferente da que o Gustavo trabalha, de pesquisa e desenvolvimento. E o meu trabalho na área de qualidade é voltado para a questão de atendimento a requisitos legais, de segurança de alimentos e qualidade dos produtos de acordo com programas de pré-requisitos. Isso envolve a higienização das instalações da fábrica, controle de potabilidade da água, controle de pragas, que são alguns dos procedimentos obrigatórios pela legislação. Então, são áreas completamente diferentes. Eu não trabalho com o desenvolvimento do produto. Independentemente do que a fábrica produz, né, ou desenvolve, eu atuo na questão da qualidade daquele produto. Né? Então, o desenvolvimento de produtos, ele cria... novos alimentos, é isso? Exatamente. Tipo o quê? Só para complementar a questão do Rodrigo, nós trabalhamos em etapas diferentes, mas juntos. O desenvolvimento acontece, ele tem que virar uma realidade na fábrica. Normalmente esse desenvolvimento acontece em escala laboratorial, pequena escala, e isso vai para a fábrica. Isso tem que cair numa realidade de fábrica. E depois o Rodrigo ele tem que garantir que aquele produto sempre saia naquele perfil, naquela qualidade. Ou seja, a água de coco tem que ter sempre o mesmo gosto, é isso? Não é só a questão do gosto, né? Os parâmetros sensoriais definidos com o cliente, né? Com o cliente que está desenvolvendo o produto ou com a própria empresa, um sabor mais adocicado, um sabor mais azedo, né? Mais ácido. E o principal que é o atendimento aos requisitos regulatórios, né? Micro-organismos, microbiológicos e físico-químicos que existem leis específicas para cada tipo de produto. Então, a gente tem que atender tanto ao requisito do produto em termos sensoriais para o cliente e para o consumidor final. Uma água de coco, por exemplo, não pode ser salgada, né? Ela tem que ser doce, razoavelmente doce.
e o atendimento à questão regulatória, né, da legislação. Então, aí o Gustavo desenvolve, eu coloco esse produto para aplicar na indústria de alimentos para que ele atenda a esses requisitos. E sobre criar, realmente existe sempre a busca. O Brasil ele tem um certo atraso em relação a desenvolvimentos. É um país bem inovador em lançamentos, mas tem um certo atraso em relação aos Estados Unidos e Europa, que são ótimas referências para lançamentos. Então, nossa pesquisa normalmente está voltada a estudar materiais de fora. A gente começa a verificar algum caminho. Atualmente, por exemplo, o caminho das proteínas tem surgido muito, alimentos proteinados e tal, e isso é uma coisa que nos Estados Unidos já é antigo até, e tem surgido. E a gente enriquecer os produtos, exatamente, é isso? Você enriquece. Então, hoje, por exemplo, você consegue enriquecer um sorvete, como o Rodrigo faz, um sorvete com proteínas, que é uma coisa que não se pensava um tempo atrás. E hoje tem atletas que querem diversos produtos com proteína, só que eles não querem comer sempre o mesmo item. Então, a gente enriquece com proteínas. Esses produtos, aproveitando energéticos que os atletas e pretensos atletas consomem, é fruto do trabalho também do engenheiro de alimentos? Com certeza. Com certeza. E nesse caso a gente primeiro começou a onda do item simples, que é o whey protein, que todos usam. E aí eles começaram a pensar por que não aplicar isso em produtos do dia a dia, porque o consumidor ele cansa de comer só o pó, faz um shake lá e toma, aquilo tem um sabor ruim, não é gostoso. Então começou a aplicar, e começaram a aplicar em pão, começaram a aplicar em sorvete, começou a aplicar em milkshakes. E assim começou a diversificar e aí começou a massificar o produto, né? Porque o homem até é mais extremista nesses treinos, mas a mulher... O homem, sexo masculino. É isso. Ele é bem extremista no consumo de um whey protein, mas a mulher, ela já quer que o produto seja mais gostoso, ela não quer sofrer tanto. Ou seja, o marketing está na profissão. Também envolvido muito, muito. Lá no nosso departamento, o trabalho de marketing é pesado, de degustação nos pontos de venda, porque eu, por exemplo, trabalho com itens muito sem açúcar, com alto índice de proteína, e as pessoas geram um preconceito inicial. Esse produto deve ser ruim. Então, a gente trabalha muito no PDV com degustação. E também fala-se muito do produto, dão amostras para as pessoas levarem em casa e tal. Engenharia de alimentos e nutrição são coisas diferentes? Sim, bastante diferentes. A gente comenta que o nutricionista cuida da boca para dentro e o engenheiro de alimentos cuida da boca para fora. Olha, do alimento. A gente cuida da questão do processamento do alimento. Não é à toa que a área da engenharia de alimentos é bem diversificada. Tem pessoas que são engenheiros de alimentos, mas não atuam como engenheiro de alimentos numa fábrica. Atuam como, por exemplo, desenvolvendo equipamentos para a indústria de alimentos. Desenvolvendo aromas, que é o caso que você comentou, desenvolvendo o próprio produto final, né, ou insumos para fabricar um produto adequado ao consumidor. E o nutricionista, é que eu não tenho aval para falar por um nutricionista. Nós teremos um programa sobre nutrição. Nós acreditamos que ele cuida de questões nutricionais para que um determinado alimento ou porções de outros alimentos em conjunto façam bem de acordo com as necessidades daquele consumidor. Tem consumidor que não pode consumir uma certa quantidade de açúcar, ou carboidratos, ou proteínas, lactose. O glúten está na moda. O glúten, essa história do glúten que está na moda. Então, o nutricionista cabe ao nutricionista fazer esse papel de dirigir o alimento adequado para aquele paciente, para aquele consumidor. O engenheiro de alimentos não, ele faz para um grupo em específico ou de uma maneira geral o produto. Não gosto no ensino médio da matéria de química. Posso ser engenheiro de alimentos? Eu acho difícil. É muito difícil. Vai penar bastante na faculdade. Até porque eu gosto muito e creio que ele também. Sim. Eu acho que é importante. Não é direto, não é como a engenharia química, que é algo direto, chega a ser até exagerado, por nosso caso. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com aromas é uma pessoa que trabalha com itens sintéticos, às vezes. Tem os naturais? Tem, mas tem os sintéticos que são feitos pura química. São hidrólise, são processos de corte de matérias, quebras de cadeias.
Então, a química eu acho que é essencial no nosso caso. No meu, pesquisa e desenvolvimento é muito importante. Talvez na área do Na área da qualidade, ela é importante para dar o apoio técnico à área de pesquisa e desenvolvimento, né? E biologia? Também. Também. É Na mesma proporção? Acredito que não. Química é mais... A biologia nossa é microbiologia, né? O que nos influencia muito, que é a questão dos micro-organismos, contaminação. A preocupação que mais envolve a área do Rodrigo, que é você garantir segurança do alimento até o último dia da vida de prateleira daquele produto. Então, a microbiologia é pesada sim. Então, a gente estuda a fundo micro-organismos super resistentes a processamento térmico. A gente tem um micro-organismo que é até uma referência de temperatura e tempo para a gente, para dizer que aquele produto é estéril ou não. Então, ele é importante. Mas a biologia em si, a macro, não. Existe uma certa visão aí na sociedade que o engenheiro de alimentos é aquele que põe os produtos nocivos ao ser humano, coloca lá as químicas que causam doenças, cânceres. Como é que você responde a isso? Tem um fundo ou é fantasia? É fantasia, completa fantasia. A gente se depara também no Facebook, nessas redes sociais, com essas notícias, né? Nuggets, que é aquela carne rosada cheia de química. Na verdade, ou a carne do McDonald's, que é todo... São lendas que não é bem carne, né? Que tem outro tipo de carne, né? É fruto da imaginação das pessoas, porque não há o conhecimento adequado sobre o trabalho do engenheiro na área de desenvolvimento, na área de qualidade, né? Digamos que eu e o Gustavo trabalham numa indústria de nuggets. Então, ele vai desenvolver outros sabores de nuggets e eu vou cuidar da parte da qualidade. Então, tem todo um trabalho em conjunto para, principalmente, se desenvolver um produto adequado e que não cause, não seja um dano, né? não seja um risco à saúde do consumidor. Tem essa preocupação, tem essa formação. Essa preocupação. Hoje em dia, muito mais. Hoje em dia, você tem a norma ISO 22000, que é atrelada junto a outra norma ISO TS 22002, forma uma norma global chamada FSSC 22000, que é a norma padrão, assim, muito reconhecida na área de segurança de alimentos. E é o foco principal, o foco final da venda desse produto para o consumidor. Então, se a gente trabalha com essas normas, é para garantir a saúde do consumidor, que não cause um risco ao consumidor, né? E não que esses aditivos alimentares que a gente está adicionando são cancerígenos. De certa forma, eles têm, se você consumir eles em altas concentrações, né? Não que aquele alimento vai causar esse dano ao consumidor. Se o consumidor, por exemplo, comer salsicha a vida dele inteira, todos os dias da semana, obviamente ele vai ter um dano à saúde. Não se recomenda que você consuma. Você ficar batendo o botão a vida inteira e vai ter problema do dedo. Assim como o arroz, assim como o feijão. Você não pode comer em grandes quantidades um determinado alimento. Primeiramente, você passa mal, né, pelo excesso daquele alimento. Em segundo caso, você tem, quando o alimento ele é processado e tem aditivos químicos, aí você vai acumulando esses aditivos em seu organismo, né? Então... No Facebook aparece de vez em quando campanha dizendo quanto açúcar tem nos produtos. Eu vi algo do Coca-Cola, parece um montão assim. Nossa, cada... Assusta. Açúcar. O sal. Isso é de responsabilidade do engenheiro de alimentos? Sim. Ele também tem que cuidar disso? E há um excesso mesmo por parte da indústria? Existe uma comissão nacional para que seja aos poucos também, porque existem padrões de qualidade que você entrega para o consumidor. Um refrigerante de cola, por exemplo, ele não consegue mudar da noite para o dia a quantidade de açúcar que ele tem, até porque ele tem um padrão e ele pode perder clientes. Então, é claro que isso tem uma disputa maior do que até legislação. Mas existe uma campanha, sim, para redução de sal. Acabou de sair, vai sair uma campanha agora de uma grande empresa de aves, que eles estão reduzindo sódio nos produtos deles preparados, prontos, então tipo nuggets, tipo salsicha. Esses itens vão reduzir sódio aos poucos. Porque o sódio é um conservante, né? O sódio também é um conservante, sim. Aos poucos, eu trabalho com isso, eu evito açúcar, nossos produtos são proibidos de trabalharmos com açúcar, nós evitamos conservantes ao máximo, até porque é uma corrente que o consumidor entende também. Como saudável. Então não necessariamente eu preciso tirar, pelo que nós estávamos discutindo antes,
porque é nocivo, mas o consumidor ele deixa de consumir às vezes porque tem muito açúcar, ele recebe essas informações histéricas, né? E isso pode ser uma fonte dele realmente deixar de consumir. Congelados. Hoje temos uma indústria de congelados. O engenheiro de alimentos participa desta área também ou fica por parte dos cozinheiros? Não, na indústria de alimentos, assim, o engenheiro de alimentos tem um papel fundamental, a gente fica com essa parte. Eu trabalho na STZ e a Sotozero, uma indústria de sorvetes que entra na categoria de gelados comestíveis, né, congelados. O papel acredito que na indústria de alimentos de congelados, pratos prontos congelados, é possível sim existir um chefe de cozinha, uma nutricionista que vai desenvolver a questão sensorial do prato, né? Os sabores diversificados de massas, de pratos com carne. Hoje você tem uma gama muito grande, né? E aí, macarrão pronto? Cabe a ele desenvolver pizza. Esse produto, né? Questão de sabores, pizzas, e o engenheiro de alimentos dá o apoio na questão da conservação desse produto, na questão até mesmo de embalagem, conservação e até mesmo a questão logística, né? Quanto tempo esse produto vai levar para chegar nos pontos de venda. O engenheiro tem um apoio de processos. O nutricionista desenvolveria, ou um chefe, até mesmo um gastrônomo, dependendo do tipo de prato, desenvolveria a questão do sabor, a questão sensorial desse produto na indústria, na questão congelados. Existe aquele prato pronto para consumo, como se fosse um prato feito. Isso realmente acho que atinge mais esse público. Agora, pizzas, por exemplo, dessas grandes, isso aí já é um processo em grande escala, que aí sai um pouco, talvez, do foco do nutricionista, porque ali você está pensando somente em sabores, você não está pensando em regular algum item, ou menos açúcar, menos sal, menos... Você está fazendo grandes escalas, então nisso, com certeza, o engenheiro de alimentos trabalha. E você deve ter na pressão uma pressão de custo também, né? Quer dizer, o interesse da empresa e pensando também o lado do consumidor. Isso causa conflito? Muito. Muito. Conta um pouco. É assim, você lança hoje o produto, amanhã você recebe a notícia da diretoria que aquele produto tem que perdurar pelo menos 2 anos o preço dele fixo ou até talvez 5% mais barato, para você encontrar matérias-primas que não percam qualidade, claro, mas que você tenha uma vantagem financeira. Claro que nós vendemos, a nossa categoria vende por quantidades. Alimentos não tem tanta margem quanto o mercado de cosméticos, por exemplo. Sim. Então, o consumidor sempre bota pressão, né, de que é mais barato. O supermercadista hoje, ele abusa, com certeza, um pouquinho das suas margens. E a indústria é cada vez mais espremida. Isso é uma realidade que a gente vê sim. É ele que estabelece o prazo de validade do produto, o engenheiro de alimentos? Também. Tem outros? Na verdade, quem estabelece o prazo de validade são análises laboratoriais. Aí cabem a outras profissões que certamente esses laboratórios... Seria o quê? Farmacêuticos? Sim, farmacêuticos. Biomédicos? É uma pessoa, um profissional capacitado que entenda de análises laboratoriais para fazer uma análise microbiológica. Sei. E o engenheiro de alimentos não faz isso? A gente guia as análises, quais os parâmetros que vão ser avaliados. Então, hoje pode ser baseado em 3 categorias de análises: físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. É possível sim estabelecer um prazo de validade para uma análise de shelf life. Então, faz-se uma análise na fabricação do produto, baseado com pesquisas de mercado, você tem uma noção de quanto aquele produto tem validade, né? 3 meses, 6 meses. Se um produto, por exemplo, tem 1 ano de validade baseado em estudo de mercado, a gente faz uma análise de shelf life, que é uma análise de um mesmo lote do produto ao longo de todo o prazo determinado para ele. Então faz-se uma no início, uma no meio, uma na validade, que é chamada de estabilidade. A partir dessas análises, se as análises foram aprovadas, esse produto quer dizer que ele está em condições adequadas ao seu consumo. E aí você procede sobre o mesmo lote, essa análise microbiológica, físico-química e sensorial. 3 meses após a data pré-estabelecida de validade. Ele está ok? Então, 1 ano e 6 meses. Sim. Aí ele vai ter um momento que ele não vai estar mais ok, principalmente em termos microbiológicos ou sensoriais que afetem a venda desse produto lá na frente no consumidor. É determinado assim, de maneira com embasamento técnico, a validade do produto. Mas hoje em dia muitas empresas fabricam um produto e colocam um prazo de validade baseado em pesquisa de mercado sobre os produtos da mesma categoria, né? E depois realizam esse estudo que a gente chama de estudo de shelf life.
Tem também a vida de prateleira acelerada, que é um teste que se faz, porque essa que o Rodrigo falou é uma realidade que acontece, porém também tem aquela empresa que trabalha muito com moda, então ela tem que acelerar. Ela não pode lançar, por exemplo, um suco detox, que é a moda. Sucos detox, que são esses sucos verdes que toda mulher faz em casa, põe gengibre, limão. Desintoxicante. E, por exemplo, uma indústria lançar um item desse, até ela fazer o estudo de shelf life desse item, ela já perdeu muito tempo. E aí ela perdeu a moda, e aí ela também perdeu muitas vendas. Então existe também o teste de vida de prateleira acelerado. Você entrega o seu produto envasado na embalagem que você imagina que seja de venda, para um laboratório. Normalmente nesses laboratórios existe algum engenheiro de alimentos ali? Pode ter, mas normalmente são biólogos, né? São farmacêuticos. Eles fazem esse processo onde eles colocam o produto numa estufa e cada tempo, o tempo final de vida de prateleira é mais curto e ele é representativo a esse tempo. Então nesse tempo de um mês, você consegue uma resposta que significaria 6 meses, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá? Sem referência de tempo. Então, você consegue lançar um produto mais rápido. É um método que é aceito? É um método aceito. Científico. Sim, e muitas empresas com um know-how grande usam isso como referência. Vamos falar um pouco de mercado. Como é que anda esse lado? Tem emprego? Os salários estão bons ou não? Para o engenheiro de alimentos, neste momento, né? Eu vou falar por mim. Eu nunca tive muita dificuldade para conseguir emprego mesmo na área, mas eu também vim numa fase que eu entrei no mercado há alguns anos, né? Vou dizer, agora talvez seja um pouco mais competitivo, mas em São Paulo você tem muita dificuldade de encontrar um engenheiro de alimentos. Disponível, é isso? Disponível. E a função em si, as fábricas são muito no interior, não são muito em São Paulo. Então, eu digo assim, para quem mora em São Paulo e quer ficar em São Paulo, talvez seja um pouco mais raro. Você vai trabalhar mais em escritórios, você vai trabalhar em outras questões. Agora, não sei no caso da qualidade, mas para pesquisa e desenvolvimento, tranquilo, é uma profissão em alta. No caso da qualidade, como a gente tem que ter contato quase que constante com o chão de fábrica, com a área da produção, em São Paulo não vou dizer complicado, né, nem impossível, mas é mais difícil do que regiões do interior. Onde as fábricas estão, né? Onde as fábricas estão. De São Paulo são também, próximas, né? todas próximas. São Paulo, é questão de imposto fábricas, mesmo, elas vão para o interior por imposto. Fábricas mais no interior, além de Campinas. Os terrenos são mais baratos, há uma competição fiscal entre as... Sim, né? Sim, estados, competições de estados. A cidade de Extrema de Minas Gerais recebeu inúmeras fábricas por causa de incentivo fiscal. E foram diversas fábricas para lá. Em São Paulo, a maioria delas estavam uns 20, 30 anos lá. E saíram, né? E saíram. E elas foram para esses lugares por incentivo mesmo. Para não subir o preço para o consumidor, eles foram atrás desse incentivo. Como é que você chegou na engenharia de alimentos? Pensa lá no ensino médio. Bom, como é que pintou a engenharia de alimentos na sua vida? Eu sempre eu tive muita facilidade com matemática, química, física, cálculos em geral. Então isso já me guiou para a área da engenharia. Sei. E dentro da engenharia tem engenharia civil, na época não tinha a quantidade de engenharias que tem hoje, né? Mas as mais conhecidas eram civil e a de civil, produção, química e elétrica, a de alimentos era mecânica. muito nova, né? E eu lembro da minha avó me falando, Rodrigo, ninguém fica sem comer. Foi a ideia que ela me falou. E eu li sobre a profissão, óbvio, né? Entrei nos sites das faculdades das quais eu prestei vestibular e me interessei por causa disso. A engenharia foi por causa da facilidade mesmo com matemática. Se bem quando um ingressante ao curso entra, ele tem uma ideia mais tecnológica da engenharia, a questão prática, né? E a engenharia de alimentos tem as matérias básicas de engenharia como qualquer outra engenharia. Somos engenheiros, afinal. Cálculos tem todos, sempre. né? E você chegou também da mesma? O meu caminho é o mesmo em questão de engenharia. É a facilidade com matemática, química e biologia também sempre foi algo que eu gostei. E a gente fica sempre com aquela dúvida, não sei do Rodrigo, mas entre engenharia química e engenharia de alimentos, porque são muito similares. Uma vem da outra, né? Alimentos vem daqui, exato. engenharia química, né? Se você realmente for ver a fundo, elas são muito ligadas.
E aí eu pensei, mas eu não quero cair no mercado de cosméticos, por exemplo. Até porque eu não entendo nada de cosméticos. Então aí eu já fui para o lado... Mas tem entendido de alimentos? Não entendia nada, mas gostava de comer. Aí eu falei, bom, vamos aproveitar, misturar o útil ao agradável, e eu acho que eu posso ir em frente aí nessa profissão. E no meu caso, acho que isso vale como aviso, eu queria fazer engenharia de alimentos e prestei a USP naquele ano, e eu não sabia que eu tinha que fazer faculdade fora de São Paulo. Não temos engenharia de alimentos na capital. A USP São Paulo. Não é em São Paulo, é em Pirassununga o curso. E a única mais próxima é a Faculdade de Mauá, que tem aqui... E a Unicamp, né? Mas que que é também são né? todas fora de São Paulo, Certo. entendeu? Mas foi um susto. Não, eu prestei, passei para a segunda fase e aí falei, pai, é Pirassununga. Eu vou morar fora. E aí foi, mas foi ótimo, foi uma lição de casa total. Você também fez? Fiz em Pirassununga também. Pirassununga também. Pirassununga também. Foi a mesma situação. Na verdade, não foi pela questão Quer dizer, ela não é da Poli. Não. Ela não é a faculdade independente. Exatamente, é independente, porque temos algumas disciplinas que são muito técnicas, que não dá para ter em São Paulo. Por exemplo, eu não posso ter um matadouro escola no meio de São Paulo, eu não tenho como criar vacas em São Paulo, pastos, não temos como ter talvez um laticínio seja possível, mas esses tipos de disciplina, por exemplo, piscicultura, não são coisas para São Paulo, entende? Então, precisam ter grandes criadouros, espaços imensos. Lá nós tínhamos diversas disciplinas que a gente colocava a mão na massa mesmo, fazia sorvete, fazia queijo, matava. A gente não matava a vaca, mas a gente acompanhou o processo. Então, até porque também é o necessário. campus avançado da medicina veterinária. Exatamente. É o mesmo campus. É o mesmo campus. E também lá tem zootecnia. Então, a gente consegue mesclar algumas disciplinas animais, né? É uma faculdade bem voltada para a origem animal. Vamos dizer, a Unicamp talvez um pouco mais para a área vegetal. E aqui a Mauá eu creio que englobe tudo. Muito bem, eu agradeço a participação de vocês. Obrigado. E até o próximo Desafio Profissão.